Hoje a liturgia nos apresentou duas leituras. A primeira, tirada da carta de São Paulo aos Romanos. Paulo que diz: irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Paulo, como alguém que conheceu a Deus tardiamente, sabia que nem sempre na vida nós fazemos as melhores escolhas. Nós somos escravos das escolhas. Porque quando a gente nasce, a gente tem que optar se chora e vive, ou se fica em silêncio e morre, né? A gente tem que escolher na vida se a gente vai assumir o lado direito ou esquerdo da rua. A gente tem que escolher com quem a gente vai casar, ou se vai casar, ou se não vai casar, o que vai fazer, ou qual profissão vai assumir, ou se vai permanecer no emprego ou vai mudar. E todas essas escolhas nos levam a caminhos, a decisões, a coisas. Elas também nos levam a consequências. Então, tudo que a gente fizer de bom e de ruim tem consequência. O próprio Paulo sofreu a consequência de ser um perseguidor, porque ele se tornou cristão, mas muitos não acreditavam nele. Muitos julgavam ele. Só que isso também levou ele a fazer escolhas que mudaram a vida dele, porque ele viu que não dava para continuar evangelizando entre os dele. Isso levou ele a ir para novos horizontes. Então Paulo diz: os sofrimentos do tempo presente não são comparados ao que Deus tem para o nosso futuro. Talvez os julgamentos que hoje nós levamos, as situações difíceis que hoje nós passamos, talvez vão nos levar a assumir decisões, vontades e a ter coragens que a gente não tinha. Para quê? Para assumir novos desafios. A rejeição a Paulo, o julgamento a Paulo, o torna o homem dos gentios. É a coragem que vai dar ele de ir para a Grécia, para Roma, a Tessalônica, a Colossense, a Corinto, a todas as leituras que a gente vai ver. E aqui diz a palavra que os frutos que se dão em nós são obras do Espírito de Deus. Então, quando nós abraçamos a fé, quando nós colocamos o Espírito Santo à nossa frente, ele vai nos orientar para que as nossas ações dê frutos, e frutos de qualidade, frutos permanentes, que não seja uma meia colheita, como diz o Evangelho, o semeador que semeia em terrenos irregulares, porque às vezes a planta cresce, mas sufoca, porque tem espinho. Como muitos que vêm para a igreja, ouve a palavra, mas talvez a prioridade do coração não é a palavra, e talvez não é o Espírito. E logo as coisas do mundo, a vaidade humana, sufoca, porque a pessoa, ela quer fazer coisas erradas, ela quer continuar fazendo atitudes errôneas, e ela acha que a palavra de Deus, ela está incomodando a liberdade dela. E ela abandona, ela deixa a planta secar, ela nem vê a árvore dar fruto, porque ela mesmo mata a palavra de Deus, a graça de Deus. Ou então, como os maridos que vão e se dão ao adultério, é como a planta caída na pedra. Então a planta começa a crescer, as coisas começam a ir, mas as pedras vêm e sufocam. Por quê? Porque ela tira a umidade da planta. Então o nosso pecado, muitas vezes, ele tira a graça de nós. Aí você vai dizer: porque Deus é ruim, padre? Não. É porque nós deixamos morrer.
E aí a gente diz: ai padre, eu venho, mas eu não sinto nada, eu não percebo nada, eu não consigo sentir esse amor de Deus, a presença de Deus. Talvez é o pecado. E a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Nós temos que nos abrir à graça. Nós precisamos permitir que o Espírito de Deus alcance o coração. Nós precisamos que a pedra das mágoas sejam quebradas, que os sentimentos contrários de raiva, de ódio, saiam do nosso coração. E às vezes exige da gente uma mudança de paradigma. Às vezes a palavra pede que a gente até abandone pessoas. Porque às vezes você fica insistindo, porque você fica esperando, não, a pessoa vai mudar, a pessoa vai ser diferente, não, ela vai fazer de um outro jeito, e ela não muda. E aí você fica com ódio toda semana, todo dia. Você vai lá na casa da sua sogra, você tenta ser amistosa, você tenta levar a bandeirinha branca da paz, mas aí ela faz uma raiva diferente para você, e você sai com ódio. Chega um dia que talvez é melhor afastar, para ver se a pessoa percebe que ela está ferindo, que ela está te machucando, que ela está te gerando sentimentos que tira a sua paz, que afasta a presença de Deus de você, e que impede você de permanecer na graça do Senhor. Aí você vai dizer: mas padre, Deus não diz que a gente tem que perdoar? Não, a palavra diz perdoar, não diz ficar fingindo um relacionamento que não existe, não diz que a gente tem que fazer um teatro, porque a mentira é pecado. Afastar não é deixar de amar, pelo contrário, às vezes é amar mais a si mesmo e amar mais o outro, é não odiar, é impedir as coisas ruins de vir e esperar o fruto acontecer, porque tem gente que quando recebe esse isolamento, ela percebe, aquela pessoa faz falta. Ai, no fim eu brigava com aquela nora, mas ela fazia faxina na minha casa, ela me trazia um franguinho no domingo, talvez ela não era tão ruim assim, não é? E aqui diz também das sementes que caíram à beira do caminho. E o que é? É fazer as coisas sem planejamento. Até a caridade que a gente faz, às vezes a pessoa diz assim: não, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que fazer, mais ou menos. Você tem que fazer para quem quer ser ajudado, porque senão você pode estar levando a pessoa a um pecado maior ainda. Você encontra um mendigo na rua, você vê que ele é um nóia, você vai dar mais dinheiro para ele, você é o culpado do vício dele. Isso não é caridade. Agora você encontra uma família carente, passando necessidade, fome, porque perdeu o emprego momentaneamente, aí você vai fazer a caridade. Você vai levar comida, você vai prestar uma ajuda, você vai dar uma orientação, porque a pessoa está passando um momento difícil, não é uma escolha. Porque o Evangelho diz isso: você tem que visitar os que estão doentes, você tem que ajudar os que têm fome, mas você tem que ajudar os que têm fome, não os que escolheram viver na fome. Está percebendo que tem uma diferença grande? Eu bato na minha esposa, xingo ela, uso droga, vou embora porque eu quero liberdade, eu quero viver na rua e ninguém manda na minha vida. E aí eu vou virar um marginal agora. Minha escolha. Então arque com as consequências. Os frutos dessa escolha vai ser o quê? O frio, a fome. O fruto dessa escolha vai ser sofrer. Mas alguém obriga alguém a sofrer? Nos dias de hoje, qualquer pessoa numa cidade que diga, eu quero um teto, ela vai achar um albergue. Ela vai achar uma comida. Eu posso dizer porque eu já fiz estágio num albergue. Eles querem ficar no albergue? Não. Eles querem ficar na rua. Por quê? Porque
Eles preferem a droga e a cachaça do que o teto. Eles preferem a droga, a cachaça, que a família. E quem que eles querem que sustenta o vício? A gente. Isso é caridade? Você está fazendo a manutenção do pecado. Você faz parte do sistema. Agora, o cachorro que está na rua, você pode acolher e fazer, porque esse aí, coitado, ele não escolheu estar lá, alguém jogou ele lá. Agora, o ser humano não é bem assim. Então, se você encontra uma família que precisa, é uma coisa. Se você encontra uma criança, é uma coisa. Se você encontra alguém que precisa de um direcionamento, é uma coisa. Se você encontra uma família que não tem um móvel, não tem alguma coisa que você vai fazer, é uma coisa. Se você adota uma criança, compra o caderno, compra o material de escola, é uma coisa. Agora, você pegar o nóia da rua ajudar, é outra coisa. Isso não é caridade. Você é conivente com o pecado da pessoa. E que frutos a sua caridade vai dar? Nenhum. É a semente jogada para o caminho, que os pássaros comem e levam. Não tem sentido, ela não tem frutos, ela não gera consequências, ela não traz graça, ela não traz mudança. É um ato que não valeu nada, que não faz sentido. E aqui diz das sementes que caíram na terra boa. Agora, a terra boa sempre dá fruto. É o que eu sempre digo aqui: quem é fiel, quem é de Deus, quem é religioso, sempre vai dar certo, sempre vai ter fruto, sempre vai ter bênção, sempre vai ter graça. Agora, o que o Evangelho não fala e que a gente tem que tirar dele? Todas essas terras têm jeito, só que tem que ter uma atitude inteligente. Então não tem terra ruim. Você olha lá Dubai, não tinha água, não tinha nada. Não virou terra boa? Virou, mas precisou de intervenções drásticas. Precisou levar água, precisou irrigar a terra, precisou adubar, precisou criar condições para que aquela terra desse fruto. Então, nosso papel enquanto cristão, o meu enquanto padre, é só dar fruto na terra boa? Não. É mudar atitudes para que as terras ruins também deem frutos. Então é pegar a enxada e quebrar a pedra. É ir no meio das pessoas lá que tem problemas de adicção, seja com drogas, problemas espirituais, que é o que a gente faz com o exorcismo, e tentar tirar as pedras para chegar no coração. É ir na terra onde tem espinho e falar de pecado, que hoje ninguém fala, porque a maioria das igrejas só fala de prosperidade, dinheiro e coisa boa, como se a vida fosse só isso, não é? Mas é também falar de pecado e dizer o quê? Que o pecado nos leva a quê? Nos leva às tragédias. É arrancar os espinhos. É dizer que a gente não pode jogar a semente no caminho. Quer dizer, nós temos que fechar o cerco contra o pecado. E é o que eu acabei de dizer. É dar comida, mas não dá dinheiro. É você dizer não para as pessoas que estão lá na rua, dizer, ó, você tem que mudar. E até talvez fazer um trabalho de pregação, conversão e de tentar mudar o coração dessas pessoas, de tentar abrir a mente dessas pessoas, mas não jogar a semente no caminho. O Evangelho fala de mudança de perspectiva. E nós precisamos tomar essas mudanças em nós, para nós e mediante a palavra. E hoje, diante do Senhor, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e receba agora essa oração. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, diante da Tua presença. Nós sabemos, Senhor, que a glória futura é maior que a glória presente. Sabemos que o Senhor tem reservado para nós
São caminhos de prosperidade e mudança, dos quais, Senhor, muitos de nós não estamos vivendo. Mas hoje quebra, Senhor, as pedras, os espinhos. Tira, Senhor, aquilo que nos sufoca, aquilo que nos tira a paz. Tira, Senhor, aquilo que nos faz sofrer. E faça, Senhor Jesus, com que o Teu Espírito Santo, o Teu poder hoje, ó Deus, venha tocar, venha libertar. Que o Teu poder hoje, ó Deus, venha trazer a luz, a paz. Que o Teu poder hoje, Jesus, a Tua graça, Senhor meu Deus, venha ser o instrumento de libertação, porque nós queremos dar frutos. Queremos dar, Senhor, milagres, curas, libertações, mudanças. Queremos, Senhor, que o Teu Espírito venha sobre nós, para que pela Sua graça não sejamos mais escravos do pecado, nem das maldições, nem das palavras ruins dos outros. Que não sejamos, Senhor, escravos do ódio, nem da mágoa, nem do ressentimento, mas que pela Sua graça, ó Deus, que pelo Teu Espírito Santo, venhamos receber a Tua força, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio. eu creio. Eu recebo a Sua bênção a Sua bênção em minha vida. em minha vida. Amém. Amém. Amém.